Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de listar as 5 melhores coisas que eu assisti nesse segundo trimestre de 2024. Bom, gente, nos meses de abril, maio e junho, eu assisti muita coisa boa. Esse ano eu tô tentando assistir mais coisas, mais séries, mais filmes, e tá dando muito certo, tanto que fica difícil fazer essa lista, mas eu consegui compilar aqui as 5 melhores coisas que eu assisti nesse período. Então, vamos lá! Um comediante fracassado trabalha em um bar e, por conta de um ato de gentileza, ele começa aí a sofrer ataques vindo de uma nova stalker. E o que vai acontecer é que as situações vão ficando cada vez mais bizarras, muitas coisas incríveis e assustadoras vão acontecendo, e no meio de tudo isso, ele ainda precisa lidar com muitas outras questões, como a sua orientação sexual, como questões de abuso, como muita coisa que ainda o assombra. E, gente, eu estou falando, logicamente, de uma das melhores minisséries que eu já assisti, que é Bebê Rena. Aqui a gente tem o Richard Gere, que é o roteirista, que é o criador dessa história, e que também viveu tudo isso. E aí aqui ele tá fazendo o papel dele mesmo, sabe? Mostrando tudo que ele passou. E assim, gente, além disso, a gente tem um elenco incrível, a gente tem questões muito importantes sendo trabalhadas aqui. É muito difícil essa série, porque ela tem muitos gatilhos, e você começa a entrar na mente desse personagem. No começo você não entende porque que ele não denuncia essa stalker, porque ele tem uma certa pena dela, mas ao mesmo tempo, você fica tipo, tá, as situações estão escalonando, tá piorando cada vez mais. E aí, a gente também vai entrar em questões do seu passado, que vão refletir em como ele é hoje. E sério, gente, que história magnífica, que história assustadora, porque cá entre nós, gente, eu já fui vítima de um stalker há alguns anos e foi aterrorizante, sabe? É uma situação inacreditável, sabe? Que você acha que jamais vai acontecer com você, e a maneira como isso é colocado aqui, como eles trabalham essa questão do stalker e, junto disso, a questão de abuso que o próprio Gad viveu, é algo que eu jamais esperei ver antes. Então, assim, é uma série maravilhosa, mas que eu já vou falar, se você for assistir, preste atenção porque tem muitos gatilhos. Mas ainda assim, meu Deus, que minissérie! Uma mãe e seus 4 filhos acabam se mudando para um casarão em um lugar mais isolado e, de repente, esta mulher acaba morrendo. E aí, esses 4 filhos vão ter que cuidar um do outro e, né, continuar vivendo, continuar cuidando dessa casa e por aí vai. Só que eles estão sendo assombrados por espelhos e algo que eles encontram ali. Gente, eu estou falando de O Segredo de Marrowbone. E eu não esperava que esse filme entraria numa lista de 5 melhores assistidos. Por quê? Eu fui assistir despretensiosamente. Eu conhecia ali pessoas do elenco que eu gostava bastante, atores que eu acho fenomenais, e aí eu falei assim, sei que é terror, vou dar uma chance. Gente, eu não estava preparada pra tudo que eu encontraria aqui, porque é uma história que no começo você acha que ela é muito simples, que é uma história de casa mal assombrada e por aí vai, mas é muito mais complexo do que isso, tem muitas camadas, e eu acabei amando, porque foi exatamente um filme que eu não tinha pretensão nenhuma de amar, e eu saí totalmente maravilhada. É um filme que vai mexer com você, no sentido de que você não tá esperando as revelações que a gente vai tendo aqui, sério. E sem contar que, como eu disse, a gente tem um elenco de peso, a gente tem uma ótima fotografia e acabou me conquistando demais. E assim, se você nunca nem ouviu falar, vá atrás de Marrowbone. Uma bruxa atinge os seus 13 anos e, por conta de uma tradição, ela tem que sair ali da sua cidade natal por um ano. Ela precisa achar um lugar para ela, morar em uma outra cidade, né, ir voando até lá com o seu gato, e ali ela vai começar a desenvolver ainda mais os seus poderes para tentar descobrir, né, qual é a sua grande magia e por aí vai. Só que, de repente, ela vai se deparar com o mundo real. Ela vai se deparar com o mundo fora da sua bolha, onde crueldade existe, onde pessoas são ruins e onde ela vai ver muitas coisas horríveis acontecendo, e isso vai de certa forma começar a mexer ali com a sua magia. E eu estou falando de O Serviço de Entregas da Kiki, que é mais um anime que faz parte de um projeto pessoal que eu estou fazendo esse ano, que é o Livre em Ghibli, onde eu estou tentando assistir todos os filmes do Hayao Miyazaki. E, gente, que animação incrível! Sério, eu gosto muito que as histórias do Miyazaki são para crianças, sabe? É para a família inteira.
é pra todo mundo sentar e assistir junto. A gente tem, logicamente, como eu sempre falo, uma trilha sonora belíssima, que eu ouço toda vez antes de dormir, as músicas do Estúdio Ghibli, cenários maravilhosos, personagens bem construídos, uma arte fantástica, e as pessoas que são adultas e estão assistindo, de certa forma, vão começar a se identificar também, porque aqui a gente vê muitas questões, principalmente a respeito de depressão, que é muito interessante como é colocado na história e como afeta a nossa protagonista. Então assim, gente, se você nunca assistiu, assista, porque é uma animação divertida, é uma animação fofa, é uma animação que traz mensagens poderosas e que ao mesmo tempo vai te impactar. Então se você nunca assistiu, corra para assistir o serviço de entregas da Kiki. Seguindo ali em animações japonesas, uma moça que faz um grande sucesso como cantora decide ali sair do seu grupo musical e seguir a carreira de atriz. Só que muitas coisas estranhas vão começar a acontecer, como, por exemplo, stalkers que não querem deixar que ela saia daquela sua profissão e siga uma outra que talvez vai fazê-la mais feliz, questões complexas a respeito dessa indústria cinematográfica, do que acaba exigindo das pessoas, toda a questão da sua própria consciência e ela tentando lidar com isso, e também outras situações cada vez mais bizarras e cada vez mais terríveis que vão acontecendo, até que de repente o público já não sabe mais o que é real e o que não é. E eu estou falando de Perfect Blue. O que eu posso falar de Perfect Blue? É uma história para os amantes de Cisne Negro, tá? O Aronofsky, ele fala que ele não copiou nada, que ele nem se inspirou em Perfect Blue, mas assim, gente, é impossível, porque a gente tem muito de Cisne Negro aqui. E é um dos meus filmes favoritos, então, logicamente, eu amei Perfect Blue. Confesso que eu não tava tão interessada no começo, eu só fui assistir porque eu já ouvi muita gente exaltando essa história, e eu fiquei curiosa, só que enquanto eu tava assistindo, eu tava pensando assim, nossa, parece que foi escrito por um rapaz cheio de fantasias, em que a gente só tá vendo um monte de coisas, assim, bizarras. Mas não, gente, nessa trama a gente vai tendo cada vez mais camadas, a gente vai entendendo as complexidades da protagonista e de outros personagens ali, e ainda assim você fica totalmente confuso em saber o que é real e o que não é. E eu amo esse tipo de história. Sério, gente, é maravilhoso. E assim, tem algumas coisas complicadas, como principalmente aqui, como a mídia acaba objetificando a mulher, mas ainda assim, gente, é uma história inacreditável que tá comigo desde que eu assisti e que eu super recomendo, porque você vai sair desse filme totalmente incrédulo, sem saber no que acreditar. E antes de eu falar pra vocês sobre o melhor filme que eu assisti em 2024 até agora, eu vou pedir encarecidamente para que você se inscreva no canal Livro em Livro, se você ainda não é inscrito, para que você curta esse vídeo, para que você comente aqui. Por favor, mande para outras pessoas que você acha que gostam de filmes, de animes, de séries, e também engaje, porque isso me ajuda demais com o meu trabalho, tá bom? Então agora sim, vamos falar sobre a melhor coisa que eu assisti esse ano até agora. E aqui nós temos dois irmãos gêmeos que acabam de repente tendo que lidar com a morte da sua mãe. Só que não apenas isso, quando o advogado lê o testamento da mãe dele, ela acaba pedindo que a sua filha encontre o pai deles e acaba entregando uma carta que ela deixou e que seu filho encontre, né, o irmão deles e também entregue uma outra carta. E aí a gente vai ver esses irmãos indo ali para o Oriente Médio, vendo os conflitos que aconteceram na época que sua mãe morava ali, enquanto estão tentando encontrar pai e irmão. Só que o pai deles, eles achavam que já tinha morrido há muito tempo. Eles nem sabiam que eles tinham um irmão. E é por conta disso que a gente tem uma história que é de explodir a cabeça. E eu estou falando de Incêndios. Incêndios foi dirigido e roteirizado pelo Denis Villeneuve e ele acabou sendo baseado em uma peça de teatro. E, gente, é uma história imperdível. Eu acho que aqui tem um dos maiores plot twists que eu já assisti na minha vida. E assim, é muito interessante porque a gente tem um grande drama em que a gente vai ter duas narrativas que vão se intercalando. A narrativa desses filhos que estão indo atrás para tentar entender o que está acontecendo e, paralelamente isso, a narrativa da sua mãe também ali vivendo nesse período conturbado em que, como eu disse, é o Oriente Médio. A gente não tem um lugar específico porque os lugares que aparecem aqui
aqui são fictícios, mas a gente vê ali muito da questão principalmente religiosa e das guerras que acontecem por conta disso, e a gente entende que a gente tá falando desse lugar meio ali, né, de Gaza, de Palestina e tudo mais. E é uma história que eu não estava preparada para ela. Eu não estava preparada para a carga dramática que ela carrega. A gente vê tudo, principalmente que essa mulher passou ao longo da sua vida, até o momento que ela morre, e por que tudo foi do jeito que foi e as consequências de cada uma dessas coisas. A consequência dela viver num mundo onde existe tanta violência e como esse ciclo nunca termina. Gente, sério, é inacreditável. Logicamente, o Villeneuve, ele é um dos meus diretores favoritos. Ele faz um trabalho excelente aqui. A gente tem uma história que é toda narrada pra gente em língua francesa e eu posso dizer que eu estou amando conhecer histórias de outros lugares. Eu estou amando assistir filmes estrangeiros e aqui não foge a regra. Que história inacreditável. E assim, é uma história que é muito dolorosa, que ela vai mexer com você, seja de forma positiva ou negativa, que vai causar alguma emoção muito intensa. Você vai sair, assim, impactadíssimo dessa história, porque, sério, é um dos melhores filmes que eu já assisti até hoje. Então, eu recomendo, mas assim, com cautela, por motivos de que talvez você não esteja preparada para o grande plot twist que a gente tem em Incêndios. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo qual a melhor coisa que você assistiu nesses últimos meses. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro, se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.